Mas então, qual seria o ideal para a realização de curva? Em termos de periodicidade? Fernanda, né? Em termos de periodicidade, você diz? Porque essa é uma pergunta fenomenal. A gente tem vários processos que a gente coloca a curva de calibração, vamos supor, na segunda-feira, e aí eu vou testando essa curva ao longo dos dias, né, do período. Depende muito de como que está desenhado o seu processo analítico no laboratório. Por exemplo, se o seu equipamento ele está dedicado para uma determinada análise, a chance de você ter essa curva válida por muito tempo é grande. É claro que tem todas as ressalvas voltadas para cada tipo de método, tá bom? Mas ela fica ali disponível e válida durante um bom tempo, tá? Quem vai te dizer a validade dela é a sua carta de controle. Porque aí você vai, por exemplo, faz a curva na segunda-feira, aí terça, quarta, quinta, você vai passando o cheque de curva e vai acompanhando como é que tá o desempenho dele ao longo do tempo, tá? Se enquanto ele estiver respondendo, a sua curva tá válida. A partir do momento que ele não responde mais e você identifica que o problema estava na sua curva, você já começa a desenhar no sentido de que, a curva do meu método A, ela dura uma semana. A curva do meu método B, ela dura 15 dias. Então, não existe uma periodicidade fixa. Ela depende muito de como que você está organizado ali no laboratório. Em termos de dedicação do equipamento, em termos de demanda de amostra, em termos de característica do método mesmo, tá? E isso vale sim, Kelly, vale para absorção atômica também, tá? A gente pode, o que pode acontecer é que o prazo da validade dela seja menor, tá? Então, se você quiser colocar esse conceito lá e depois trazer aqui pra gente conversar mais um pouco, vai ser muito, muito gratificante, tá bom? Então, fechando o raciocínio do cheque de curva, a gente pode sim trabalhar com a carta de controle, e a recomendada para essa amostra de controle é a carta de Schwartz, tá? Que a gente falou há um tempinho atrás aí, tá bom? E esse cheque de curva vai te ajudar ali no dia a dia a entender como é que tá a resposta da curva de calibração que você vai usar para aquela quantificação da batelada. Tudo bem? Mas o cheque seria por lote também? Boa pergunta. Aqui é a turma da alta demanda, né? Que a gente coloca lá o equipamento para rodar a noite toda. E aí, vamos lá, a questão da periodicidade do cheque, dos controles, eu até tive uma outra pergunta, acho que faz umas 3, 4 semanas, não sei nem se a pessoa tá aqui, que não dá pra gente ver todo mundo que entra, né? Mas a gente, dessas 6 amostras de controle que eu comentei aqui com vocês, ela colocou exatamente isso pra mim, Bárbara. Tati, eu preciso colocar 20 amostras, 6 controles. 20 amostras, 6 controles. Isso é o processo, porque se a gente lê a recomendação na área ambiental, tá? A recomendação é que os controles sejam feitos a cada batelada de 20 amostras, tá? Agora, quais os controles? A gente entendendo os objetivos e a importância de cada um, né, para você se sentir confortável na liberação de um resultado de uma amostra desconhecida, a gente desenha por método, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar os métodos físico-químicos, da parte ambiental ainda, tá? Se a gente pegar os métodos físico-químicos tradicionais que a gente tem, os métodos normalizados no próprio standard, para cada método, tipo de método, ele tem a tabelinha falando quais são os controles que devem ser colocados na rotina, tá? Quando a gente pega métodos desenvolvidos, a gente pode ir trabalhando com esse conceito, interpretando cada uma das amostras de controle junto com a sua importância para aquele método, tá?
O cheque, ele é extremamente importante. Por quê? A quantificação da sua amostra vai vir daquela curva de calibração que você está checando, tá? Então, o cheque, ele é recomendado sim que seja feita a cada batelada de 20 amostras, para garantir que aquela curva continua reproduzindo de forma aceitável, satisfatória para todas as suas amostras, tá bom? Deixa eu ver aqui. Hoje nós fazemos curva todos os dias, que faz análise no equipamento de IAA. É muito comum. E aproveitando, Kelly, deixa eu já dar uma dica aqui para vocês. Amanhã tem a live do Boim e ele vai falar sobre absorção. E ele tá aqui, tá ouvindo, vou pedir até para ele dar uma reforçada nesse assunto, tá? Mas ela se aplica para qualquer tipo de análise, inclusive para análise de IAA. O que pode acontecer é que a sua curva dure um pouco menos, tá? Dependendo das características aí do seu laboratório. Tati, além dos limites obtidos estatisticamente, você coloca na carta os limites de especificação? Que boa pergunta. Olha, é o seguinte, esse é um assunto que foi o que me levou, sinceramente, a fazer o meu mestrado em carta de controle, na química analítica, porque eu tinha realmente essa mesma situação. O que acontecia? A gente tinha um limite de especificação que vinha... deixa eu só ver se é esse que a gente tá falando, tá? Mas a gente tinha um limite de especificação que vinha da validação, que era dos critérios de aceitação, que era aquele caso dos 80 a 120. E na hora que a gente desenhava a carta de controle, ela ficava com um critério menor do que isso. Então, como a gente não plotava na carta de controle simultâneo, né, na análise, aí a gente aprovava dentro dos 80 a 120, plotava na carta, alguns davam fora. Então, eu tenho que escolher uma coisa ou outra. Se o meu limite de especificação ele vem de referência normalizada do método, eu posso aplicar a carta de valor-alvo. E aí eu vou levar esses limites na minha carta e vou monitorar ali. Tudo bem? E agora, outra coisa é a gente trabalhar com limite de especificação do produto que você vai analisar. Tá? Então, eu não sei se era isso aqui que você estava falando, mas a gente tem algumas situações que o laboratório, ele trabalha com, dentro de uma fábrica, dentro de uma produção, né? Um laboratório de controle, e existe a especificação do produto, tá? Não é esse o objetivo do laboratório em si. Então, se for esse o limite de especificação que você está comentando aqui comigo, são análises distintas. Uma coisa é a gente entender se o método está produzindo resultado confiável, e a gente usa a carta de controle definida os limites através daquele período preliminar. Outra coisa é eu ter uma carta de controle que também é muito usual, que são os famosos CEPs, né, que foi da onde a carta de controle nasceu, que é controle de processo, para entender se aquele produto tá dentro da especificação dele, tá adequado ou não. Então, eu não sei se foi isso aí que você me perguntou. Aí já fui falando. Tá bom? Se não foi, pode mandar mais aqui que a gente vai conversando. Aí eu quis dizer que a cada lote a gente passa o tal branco fortificado. Poderia usar ele mesmo como checagem, certo? Ele é lote diferente da curva. Ótimo, Bárbara. Seguinte, a gente tem essa história do branco fortificado. E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque em algumas áreas, dependendo da amostra, dependendo qual é, né, a sua amostra, o branco fortificado e o cheque de curva praticamente é a mesma coisa. Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando eu tenho o processo do cheque de curva, ele deve ser preparado idêntico à forma como foi preparada a sua curva, tá? O branco fortificado, ele vai ter
é que agora a gente tem vários parênteses de acordo com os tipos do método. Eu vou falar mais direcionado aí para você. Então, por exemplo, se a gente está falando de um semi-VOC, que vai ser análise lá por GC, então a gente tem o cheque de curva, a curva é insolvente, então o meu cheque de curva vai ser diluído direto no solvente. O mesmo solvente que na hora que eu faço o processo de extração, eu vou recuperar, né, ressuspender ele no mesmo solvente, tá? O branco fortificado, ele tem que vir lá do processo de preparo das amostras, tá? Então, que é o que a gente entra nas variações de branco, né? Por exemplo, o branco de rota vai vir com tudo que você tiver no preparo, exceto a matriz, exceto os analitos de interesse. Então, tudo que for participando do processo de extração vai estar ali para no final você entender se houve alguma contaminação durante a sua rota de preparo. Aí a gente tem o branco de matriz. É o mesmo raciocínio, mas eu tenho uma matriz isenta. E aí eu vou fazer todo o processo para entender se eu não tenho nenhuma contaminação. E aí a gente tem as variações de branco, tá? Então, se o branco que você tá falando para mim tá sendo pego um solvente e adicionado o padrão de interesse, diferente do padrão da curva, então, sim, é a mesma coisa do que o cheque de curva. Agora, se o branco tá vindo lá da rota de preparo, não é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que eu fiquei lá pra cima. Bom, acho que eu respondi. É os do método mesmo? Então, é aquele primeiro raciocínio que eu te falei. Se você já tem esse limite de especificação, que vem de uma referência normalizada, você pode usar ela e trabalhar com a carta de valor-alvo. Não precisa fazer período preliminar, tá? Agora, se não tem, aí a gente precisa construir o período preliminar, beleza? Bom, vamos lá. Então, vamos entrar nessa parte do branco. Cheque de curva, tudo bem? Solução padrão, cheque de curva, só cheque. São essas as nuances que a gente tem para trabalhar ali na rotina, tá? Aí a gente tem os processos de branco. Então, como eu já adiantei lá um pouquinho, a gente tem vários tipos de branco. E o branco, gente, ele tem que ser muito bem cuidado com qual objetivo você tá fazendo ele, tá? E, de novo, tá intimamente relacionado com as características do seu método de análise, tá? Branco, basicamente, é pra gente ver se tá tendo algum tipo de contaminação que vai te dar algum falso positivo, tá? Então, vai te dar respostas acima do que deveria, do que seria o esperado, do que seria o ideal, tá? E aí a gente vem com as nuances de branco. Se você quer saber se tem, né, alguma contaminação, possível contaminação no seu sistema de análise, por exemplo, então a gente está falando ali de um branco de equipamento. Eu não vou entrar nos méritos de amostragem, tá bom? Vamos ficar só com a parte analítica aqui por enquanto. Mas a gente tem ali um branco de equipamento, que aí você vai passar, por exemplo, uma fase móvel, vai passar só o gás de arraste, e aí tem N variações dependendo do tipo do método, tá bom? Mas basicamente eu preciso entender o que eu quero com esse branco, tá? Deixa eu dar uma outra dica aqui, tá? A amostra de controle, ela é um assunto sério, né? Que ela garante ali os seus resultados ali na rotina, e ela tem que ser bem pensada para ser definido quais são as amostras de controle para aquele método. Porque, de novo, ela vai trazer resultados, e alguns resultados você pode não gostar de ver, que a gente brinca, né? O branco, ele é um desses casos. Então, entenda o objetivo e o que você vai fazer com aquele resultado, tá? Um cuidado que tem que ter, que o pessoal até me perguntou na live passada, e carta de controle para branco? Gente, é o seguinte,
O branco, se tiver alguma variação de método aí vocês colocam para mim, tá bom? Porque como a amostra de controle está intimamente relacionada a tipo de método, pode ser que eu fale para vocês relacionado à parte instrumental e tem o pessoal de físico-químico também, tá? Então aí vocês podem ir colocando aí pra gente conversando. Mas de uma forma geral, a gente espera que o branco não dê nada, né? Porque se ele der alguma coisa positiva, se ele der alguma concentração, isso pode estar levando para minha amostra. E aí eu preciso entender da onde está vindo aquela contaminação. Por isso que é importante separar as caixinhas do branco. Então, por exemplo, se a gente quer entender se o equipamento está tudo em ordem, então eu posso passar a fase móvel e ver se não saiu nenhum pico. Eu posso passar o meu gás de arraste e ver se não saiu nenhum pico, né? Então, esse passa a ser um branco, que eu quero entender o comportamento do equipamento para dentro, tá? Aí, a gente tem a questão das marchas analíticas, das rotas de preparo. Também é muito importante eu entender se eu não estou agregando nenhuma informação a mais para uma amostra desconhecida, né? Vindo de uma vidraria suja, não tão bem lavada, ou de alguma transferência, né? Então, aí a gente tem os brancos de rota. Então, se você tem marcha analítica, é muito importante que você faça esse acompanhamento dos brancos de rota, que nada mais é do que tudo que vai para ser preparada a sua amostra, exceto a amostra e os analitos de interesse. E aí a gente analisa esse branco para entender que toda a marcha analítica tá ok. Se a gente faz o processo do branco da marcha analítica e ele entra no equipamento e dá alguma coisa, eu tenho as duas vertentes. Eu tenho a visão do equipamento e a visão de fora do equipamento, para entender da onde está vindo aqueles picos fantasmas, aquela resposta a mais de sinal e tudo mais, tá? Sendo assim, o esperado de um branco é nada, é zero, né? Se é esse o caso, é como se a gente tivesse uma linha de corte. Então, o meu branco, se ele der alguma coisa, essa coisa tem que ser menor do que o meu limite de quantificação. E com uma margem de segurança mesmo, que é muito aplicado na área ambiental também, metade do meu limite de quantificação. Então, é mais uma avaliação direta, né, do que você estipular critério máximo e mínimo que ele possa dar para levar uma resposta de branco para carta de controle. Lembrando que carta de controle só é aplicada para quantitativos, tá? Então, eu tenho que ter um resultado em concentração. Tati, para o mesmo método que você faz 4 amostras de controle, eu devo fazer as mesmas em sequência? No mesmo dia a cada 20 amostras? Ou elas devem ser feitas em dias distintos? Depende quais amostras de controle a gente está falando. Porque é o seguinte, lembra que o controle ele é por batelada, né? Que acho que você deve ser da área ambiental também, que é a cada 20 amostras. E aí, esses controles que você está aplicando agora, então a gente coloca no início de uma sequência. E por quê? Quando a gente vai começar uma batelada de amostra, os controles, né, as amostras de controle, elas que vão te falar, ó, tá tudo bem, pode começar. Então, elas têm que vir primeiro. Elas vêm primeiro e depois as amostras desconhecidas. Porque você aprova essa condição das amostras de controle, que vai te dar um indicativo, tá tudo bem, pode começar. Aí você analisa as 20 amostras. E depois, novamente, uma batelada de controle para mais uma batelada de amostras. E assim a gente vai seguindo, tá? É claro que se tiver alguém, eu conheço vários laboratórios que faz o controle no início e no final somente, dependendo de alguns segmentos. Então, assim, se você conseguir justificar frente à importância daquela amostra de controle para o seu método, ok, dá pra gente discutir muito relacionado à forma de fazer, tá bom?
Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Bom, acho que é isso. E aí, então, a gente vai tendo essas variações de branco. Então, o branco é para não dar nada, né? É o que a gente espera que não dê nada, porque aí a gente não tem indícios de contaminação que pode agregar informação errada lá para sua amostra. Então, não necessariamente você precisa trabalhar com uma carta de controle para eles, tá? Você tem o limite estabelecido e é só aquele limite máximo. É dali para baixo, tá? Se você quiser, porque é muito importante para você, o branco ele sempre costuma dar resposta para o seu método. Então, você quer monitorar se essa resposta tá oscilando, tá muito alta, muito baixa, como que ela tá se comportando. A gente tem a carta de controle de diferença, que a gente pode aplicar para os ensaios de branco, que aí nos dá o norte de, por exemplo, a gente coloca o branco no início de uma sequência e um branco no final da sequência e vê a diferença entre esses dois. Então, a gente usa a carta de diferença, tá? Para esses casos. Então, vai depender. Se o branco é muito importante para o seu método e ele costuma dar resultado diferente de zero e você quer entender, monitorar esse comportamento, a gente pode sim trabalhar com a carta de diferença para as amostras de controle branco. Tudo bem? Agora, se o seu branco não dá resultado, né? Então, não tem por que levar para a carta de controle. Então, você só adota o limite máximo e segue vida nas suas análises. Tudo bem? Bom, aí a gente tem a questão de branco fortificado, tá? O branco fortificado, lembra que a gente estava falando aqui dos tipos de método, né? Então, se o meu método, ele vem se a minha amostra, né, vai passar por um processo de preparo até chegar no equipamento, o meu branco fortificado vai fazer o mesmo processo, tá? Então, eu vou ter todas as informações da minha rota e vou adicionar uma concentração conhecida. E nesse caso, pode sim ser o mesmo padrão da sua curva. Tudo bem, porque agora a gente está avaliando o processo como um todo e não checando a curva, tá? E aí, ele vai fazer todo o processo e a gente vai analisar no equipamento, já com o resultado esperado. Então, um branco fortificado, ele vai ter, fazendo só um parênteses, tá? Tanto o cheque de curva quanto o branco fortificado, para a gente levar para uma carta de controle, eles têm que trabalhar sempre em concentrações já pré-definidas, tá bom? Para a gente conseguir fazer um monitoramento. Porque nesses dois casos, a gente vai monitorar tanto a precisão do método, que é o acompanhamento de todos esses cheques, de todas essas amostras, mas também a exatidão em relação a um valor esperado. Então, o cheque de curva tem uma concentração conhecida que você preparou e o branco fortificado também tem, tá? Então, a gente vai monitorar as duas coisas na carta de Schwartz, beleza? Bom, outras amostras de controle que eu separei aqui foi a duplicata de amostras e amostras fortificadas. O que acontece? Duplicata de amostra é basicamente você entender se a precisão do seu método tá ok, comparando dois resultados da mesma coisa. E a coisa é o seu item de ensaio, tá? Ela é bastante importante de ser feita para você compreender se o seu resultado de uma amostra, ele se repete quando você analisa ela novamente. Só um cuidado que tem que ser uma amostra homogênea, tá? Porque senão você vai ter duas análises ali que não vão se conversar. E pode ser problema da própria amostra, tá? Então, a gente precisa garantir que essa amostra é homogênea e eu vou analisar ela 2 vezes para entender como está o comportamento desses dois resultados, tá? Se o resultado ele se repete. E nesses casos a gente pode trabalhar com a carta de amplitude para entender qual é a variação que está tendo
desses dois resultados do mesmo item de ensaio, tá? E a amostra fortificada, ela é muito interessante para a gente entender como que é o seu efeito de matriz na rotina. Porque aí o que acontece? Muitos casos até, a gente tem amostras que o ideal é que não dê nada, né? E não necessariamente você encontrar um resultado zerado quer dizer que a sua amostra não tem nada. Pode ser que você tenha perdido no processo. Então, em relação à matriz, né, que você está analisando. Então, uma amostra de controle para quando você tem essas matrizes mais críticas é a amostra fortificada. Então, você pode selecionar na sua rotina uma amostra real e fazer a fortificação dela com uma concentração conhecida. E aí ela vem pela rota toda de preparo até o final lá no equipamento, na bancada, tá? Aí ela vai te dar um indicativo de como que tá o processo de recuperação do que você colocou na amostra. Só um cuidado e uma atenção muito importante, tá? Dependendo do tipo de amostras que a gente está falando, precisa de um cuidado para fazer essa fortificação. Que você também pode estar vendo uma recuperação baixa por um processo de quantificação, de fortificação errado, tá? Principalmente quando a gente está falando de amostras sólidas, tá? Tem que fazer a continha certinha para ver o que você quer encontrar no final, tá? Quando a gente tem muitas etapas na marcha analítica ali do preparo, isso pode dar algum probleminha. E às vezes ele é pontual do processo de fortificação e não necessariamente do seu método, tá bom? E pra gente fechar aqui, a gente tem as amostras cegas, tá? Que são amostras que são preparadas ou adquiridas já comercialmente, né? Próximo ali da sua matriz e de concentração conhecida, porém quem vai analisar essa amostra na rotina desconhece, tá? Não é quem vai analisar que prepara. Essa pessoa recebe essas amostras cegas e esse resultado depois ele faz parte de um processo de monitoramento contínuo para ver o desempenho ali do método de uma forma geral, tá? Ela tem o mesmo princípio de um interlaboratorial, né? No entanto, você não sabe quanto te espera, né? Ali naquela amostra. E isso dá pra gente os indicativos de que você tá sendo totalmente imparcial, né? Eu não conheço essa amostra, não sei quanto ela tem, não sei quanto é para dar, então vou analisar às cegas, tá bom? Bom, era isso que eu queria falar para vocês hoje. E se vocês tiverem mais curiosidade relacionado às amostras de controle, pode mandar no nosso direct, manda pra gente a mensagem. Se tiver sugestão para o nosso próximo Qualitate da semana que vem, fiquem muito à vontade para mandar aqui pra gente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que esse conceito de amostras de controle acenda, né, uma lampadinha aí. Claro que a gente discute por método depois, né, os desenhos na rotina. Muito obrigada por vocês estarem aqui de novo. Sei que tem muita gente aqui que já tá com a gente desde o começo. Muito obrigada. Segue lá no TZF Play, depois vocês me contam o que vocês acharam, que a gente preparou com muito carinho para vocês, tá bom? E não esquece, amanhã tem a live do Boim sobre absorção atômica. Então, os amantes de absorção atômica, fiquem aí de plantão, que amanhã tem a live do Boim, tá bom? Gente, muito obrigada. Chegou uma perguntinha aqui pra gente fechar. Qual a diferença entre branco de método, de reagente e de campo? Rodrigo, eu vou anotar aqui, porque eu falo demais e aí não vai dar tempo de eu falar tudo, mas eu vou deixar anotado aqui na live da semana que vem. A gente continua com esse e eu trago essa resposta para você, tá bom? Gente, muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso e até semana que vem. Tchau!